Olá, amigos. A razão desse vídeo é que hoje pela manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o João. E é isso aí. E eu fiquei meditando, e disse, meu Deus, preciso fazer um vídeo sobre essa reflexão. Eu me refiro ao João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, gente? Que tanto falam. Para a gente interpretar esse versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a primeira coisa que nós temos que ter conhecimento é o que é a verdade. Né? E depois que a gente descobrir o que é a verdade, aí vem outra pergunta. Libertará de quê? Ou de quem? Então é um versículo que, apesar de ser pequenininho, está lá na Bíblia, é algo muito complexo de se analisar e de se chegar a conclusões, né? E de ser falado tão facilmente, de forma tão vulgar como a gente vê aí na televisão, na mídia em geral. E conhecereis a verdade vos libertará. Inclusive tem um político aí famoso que adora esse versículo. Mas a gente precisa saber o que é a verdade. E depois de descobrir o que é a verdade, vem a outra pergunta. Libertar de quê? De quem? Então, para analisar o que é a verdade, a gente não tem dados extrafísicos, extraterrestres, porque a verdade, a nossa verdade, eu digo a nossa porque cada um tem a sua verdade, mas existe uma única verdade quando você observa de um prisma. E aí, como as religiões ocidentais, a maioria delas tem a sua base no Evangelho, no Cristo, né? A sua base é evangélica, é cristã, nada melhor do que a própria Bíblia para dizer o que é a verdade. E aquele mesmo que disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele também disse o que é a verdade. E ele vem e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem, então, de uma forma bíblica, nós já temos uma direção, que a verdade é Jesus, que a verdade é o Cristo, que a verdade é Yeshua HaMashiach. Não sei, cada religião tem uma forma, uma nomenclatura de se referir ao Cristo, o enviado de Deus, a Jesus, ao Messias, né? Mas se trata do mesmo Espírito, da mesma pessoa. Então ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então logo nós vemos que se ele é a verdade, e ele se apresentou como o mestre, como o caminho, logo não existe outro caminho, outros mestres que venham substituí-lo. Correto? Uma outra forma de nós analisarmos a verdade é de acordo com a nossa sociedade. De uma forma geral, de um senso comum, aquilo que está nos dicionários, aquilo já dito pelos filósofos. Né? Uma coisa é certa, todos nós sabemos que a verdade é o oposto da mentira. Isso é um axioma que ninguém contesta. Todas as religiões, todos os povos não divergem em relação a isso, que a verdade é o oposto da mentira. Logo, quando a gente analisa e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a primeira libertação que essa verdade traz é a libertação da mentira. Porque se você conhece a verdade, você também conhece que aquilo que não é a favor da verdade, não está de acordo com a verdade, é a mentira. E libertará de quê? A primeira coisa que a verdade te liberta é da mentira. Mas como nós vamos discernir esta mentira? Já que todas essas religiões, seitas, grupos e mentiras e muitas outras coisas, ela vem misturadas com verdades, né? Ela vem mesclada. Nós vimos aí muitas religiões que utilizam o nome de Jesus, utilizam a Bíblia para extorquir dinheiro, para manipular, para induzir as pessoas a erro. Então as pessoas ficam confusas. Inclusive, os próprios discípulos de Jesus à sua época ficaram confusos. Porque quando Jesus falava de verdade e mentiras, e conhecer verdade e a verdade libertará, o que via à tona logo de imediato era a questão
dos falsos líderes, dos falsos profetas, né? E os discípulos perguntaram, mas como nós iremos discernir o falso do verdadeiro, já que o falso, ele vem com as roupas do verdadeiro. Aquela velha história, né? Que você deve conhecer, que a verdade e a mentira entraram no poço para tomar banho, e quando a verdade estava lá se banhando nas águas, a mentira saiu do poço e levou as roupas da verdade, e passou a se apresentar com essas roupas da verdade. E a verdade, toda vez que se apresenta, ela tem que se apresentar nua. E é difícil encarar a verdade nua. E talvez seja difícil para você ouvir as coisas que eu vou dizer aqui agora. Porque encarar a verdade de forma nua e crua, que o pessoal ainda acrescenta, é algo difícil para as pessoas. Então muitas pessoas preferem encarar a mentira com as roupas da verdade, porque é mais confortável para ela. É mais fácil dela levar a vida sem ter que ter responsabilidades. Né? Então Jesus disse assim aos discípulos, é muito fácil de você reconhecer o falso profeta do verdadeiro, o falso mestre do mestre verdadeiro, o falso líder do líder autêntico. Basta olhar para os frutos desse mestre, desse líder, desse pastor, seja lá o que for, como se chama aí na sua religião. Basta olhar para os frutos, porque pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore ruim dá frutos ruins. Isso é óbvio. Foi o que Jesus ensinou. Essa é a única forma. Porque Jesus também disse, eles virão até vocês, os falsos líderes, como sepulcros caiados, os falsos profetas. Já viu um sepulcro? Você já foi no cemitério, naquele cemitério de gente de poder aquisitivo bom, de gente rica, como dizem por aí? Né? Você olha aquele mausoléu, é mármore, aquelas molduras douradas, né? Aquela coisa linda, tudo de mármore, de granito. Por fora é lindo, é maravilhoso. Mas se você tirar a tampa para ver o que tem dentro, você não suporta o mau cheiro que sai daquilo ali. Então Jesus disse que os falsos profetas seriam assim. Eles se apresentam com uma linguagem bonita, né, convincente, né, são agradáveis de se ouvir, são conquistadores, eles lhe cativam. E muitas pessoas se deixam levar por essa palavra bonita, por essa palavra cativante. E se esquecem de olhar para os frutos. Para os frutos. Eu conheço muitos líderes religiosos cuja obra cresceram assustadoramente. Hoje tem no mundo inteiro pastores que se gabam. Não, os frutos estão aí. A minha igreja tem no mundo inteiro. Isso não quer dizer nada. Isso não são frutos. Isso não são frutos. Porque nós temos aí organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, que se espalharam também pelo mundo inteiro. E, no entanto, seus líderes não são exemplos a serem seguidos. Então, o crescimento de uma seita, a quantidade de membros dessa seita, não quer dizer que seja bons frutos. O que Jesus disse foi, olhe os frutos daquela árvore. E os frutos dessa árvore é a vida da pessoa. Olha para a vida do seu líder. Olha para a vida do seu pastor. Olha para a família dele. Olha para a casa dele. Se você quer saber se um líder é um líder autêntico, genuíno, é honesto, é confiável, olha os frutos. Essa foi a forma que Jesus ensinou de você discernir o falso do verdadeiro. Às vezes, existe um homem que não sabe nem falar, é um semi-analfabeto. Chega lá, fala tudo errado, mas leva uma mensagem. E você olha para a vida dele, é uma vida organizada, um homem marido de uma só mulher, um homem que educa os filhos, a família dele é um exemplo no local onde mora, ele é um exemplo no trabalho, ele é um exemplo onde quer que ele vá. E às vezes você olha outro, cheio de curso de teologia, de filosofia, e o cara, você escuta ele, você leva um dia inteiro ouvindo ele falar e você não se cansa. Mas quando você vai olhar para a vida desse homem, está lá, uma vida toda desgraçada, a família toda desgraçada, filho nas drogas, prostituição, processos e mais processos que ele responde, uma vida toda conturbada. Mas a palavra é maravilhosa. Então esta foi a forma de você discernir o falso do verdadeiro. Olha para a vida do teu líder. Olha por onde ele passou, as igrejas por onde ele passou, os locais por onde ele passou. Olha o rastro que ele deixou. Olha o rastro que ele deixou.
olha a história dele de vida. E aí você vai chegar à conclusão se você deve ou não se deixar levar pelas palavras bonitas e convincentes que ele fala, se você deve ou não permanecer naquele grupo. Não é aparência também, às vezes o seu líder é um homem de poder financeiro, aquisitivo financeiro fraco, que uma outra falácia que pregam por aí. Ah, porque se eu sou de Deus eu tenho que ser rico, eu tenho que ser milionário, eu tenho que vestir camisa de linho fino. Nada disso, gente. Não é esse os sinais que Jesus falou. Os sinais que Jesus falou foram os frutos. Você tem que olhar os frutos, a vida dele, a casa dele, a família dele, o trabalho dele, os locais por onde ele passou, a história dele. É isso que você tem que ver. O caráter deste homem. Desculpa. Em alguns locais se criam vários sofismas, várias regras para dizer estereótipos do homem de Deus. Você hoje, quando você entra em determinados lugares aí, que você bate o olho, você vê logo quem é o homem de Deus. É o que está mais bem vestido, a mulher dele é a que está mais bem vestida, mais bem adornada, mais bem perfumada. Tudo isso não tem nada de errado com isso, tudo isso é bom. Mas esse não é o sinal de um verdadeiro homem de Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar? Esse não é o sinal de um verdadeiro homem de Deus. Quando foram prender Jesus, Jesus se misturava ali com os discípulos e o povo, ele era igual a eles. Ele não era nem mais bonito, nem mais feio, nem mais arrumado, nem menos arrumado. Ele era igual. Tanto é que foi necessário Judas ir lá e dizer, aquele a quem eu der um beijo na testa, este é ele. Então era sinal que Jesus não era tão conhecido assim, principalmente entre os judeus, os romanos. Jesus era conhecido ali na sua localidade, nos locais onde ele ia. Mas os soldados romanos não o conheciam. E foi necessário alguém lá e dar um beijo. Hoje, se você entra num local, você detecta logo quem é o pastor, quem é o mestre, quem é o líder. Ele está vestido de uma forma diferente, ele tem algum sinal que mostra que ele é diferente. Jesus dizia que os fariseus gostavam de alongar os seus filactérios, fazer longas orações nas praças para poderem chamar a atenção para si. Essa é uma das características do falso líder. Ele está sempre falando dele mesmo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço, porque eu aconteço. Que os fariseus alongavam os seus filactérios, faziam longas orações nas praças para chamar a atenção, para poder te enganar, para poder te seduzir. Mas este não é o sinal do verdadeiro líder, este não é o sinal do verdadeiro profeta. Este não é o sinal do verdadeiro mestre. Jesus disse, quer conhecer o mestre, quer conhecer o líder, quer conhecer o profeta, quer conhecer o pastor, olha os frutos, olha a casa dele, olha a conduta dele, olha o caráter dele. Não é a aparência dele. Tanto faz ele estar de barba, estar sem barba, que às vezes tem lugares por aí que diz assim, não, aqui ninguém usa barba porque nós temos que mostrar a nossa cara, não ficamos escondidos por trás de uma barba. Gente, não é a barba que vai esconder, que vai demonstrar se você é um homem íntegro ou não. Não é estar de barba ou estar sem barba. O que vai demonstrar se você é um homem íntegro ou não é o que você faz quando não está na frente dos seus liderados. É o que você faz quando não está na frente, na presença de suas ovelhas. É o que você faz quando você pega o seu carro final de semana e sai sozinho e vai fazer as coisas escondidas por aí. É o seu caráter, é a sua ética, a sua índole. É isso que vai demonstrar se você é ou não um autêntico líder, um autêntico guru, um autêntico mestre, um autêntico pastor, seja lá o que for. É o seu caráter. É aquilo que você faz quando você está sozinho. Você entendeu, meu amigo? Não é a roupa, a barba, o perfume, a eloquência, o falar bonito, os cursos, os diplomas, os títulos. Não é isso que recomenda o verdadeiro líder religioso. E sim a sua conduta. Então, para de se iludir. Para de ficar, eu já vi muitas pessoas dizendo, não, meu pastor é teólogo, meu pastor é bacharel em teologia, bacharel em filosofia, é um homem que já esteve nos Estados Unidos e viajou toda a Europa, é um homem culto. Sim, ele pode ser tudo isso, mas isso não faz dele um profeta de Deus. Isso não faz dele um líder religioso autêntico, um mestre verdadeiro, um autêntico homem a ser seguido, a ser exemplo, a guiar pessoas. Você está me entendendo? Porque se você é guiado por um homem
que não está dentro das características de um verdadeiro mestre, um homem que não está dentro daquilo que o Cristo ensinou, aquilo que Jesus ensinou, você está correndo risco. Você está colocando a sua vida em risco, a vida da sua família, a vida de, sei lá, porque você está sendo guiado por alguém que não sabe para onde ir. Quando você olha a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa, ele não guiou a própria família. A família foi destruída, está destruída. E ele está lá tentando orientar outras pessoas, dirigir outras pessoas. E eu já vi muita gente quebrar a cara por causa disso. Já vi muita gente sofrendo por causa disso. Eu sei que é duro. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo não vão querer dar ouvido ao que eu estou falando, vão continuar a olhar para onde estão olhando, não vão querer direcionar a vista de vocês para o ponto que Jesus disse, ó, quer ver se é verdade ou não? Olhe para esse ponto aqui. Pronto. Muitas pessoas não vão querer olhar, porque sabem que se olhar, vão ver o que devem ver. E depois que elas tomarem conhecimento disso, terem certeza, vão ter que fazer uma mudança. E as pessoas têm medo de mudanças. As pessoas têm medo de trocar de igreja, de trocar de religião, de trocar de líder, de trocar de endereço, de trocar de profissão. Isso é do ser humano. Mas pessoas adultas e maduras têm que administrar isso. As mudanças que são necessárias fazermos na nossa vida, elas têm que ser feitas, seja elas qual forem. Ou casar, ou descasar, ou ficar no emprego, ou pedir demissão. São situações do dia a dia que só compete a você fazer. Ninguém vai tomar a decisão por você. Você escolhe. Segue aquilo que Jesus falou, ou continua na ilusão, né? Continua vendo aquilo que o homem de Deus, o mestre, o líder, o pastor, quer que você veja. Porque enquanto você estiver olhando aquilo que ele está lhe mostrando, ele está desviando a sua atenção. A verdade é essa. Ele está desviando a sua atenção daquilo que você deve ver de verdade para aquilo que ele quer que você veja, para você continuar sendo iludido, enganado e manipulado por ele. Fique esperto. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para ser escravos de homens, de líderes, de quem quer que seja. Você só é escravo se você quiser. Portanto, a partir de agora, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para o que você deve ouvir, abra os seus olhos para o que você deve realmente enxergar. E não aquilo que estão mostrando para você, que estão falando no seu ouvido. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.